Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as polêmicas divergências jurídicas sobre o processo de impeachment. Quem analisa é o professor titular de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. Eu quero começar com essa notícia que há pouco nós acabamos de ver sobre a OAB do Rio de Janeiro, que já protocolou na Câmara o pedido de cassação de Jair Bolsonaro por aquela atitude dele no dia da votação, em que, quando justificou o voto, ele fez um tributo a Brilhante Ustra, né, que é o primeiro militar considerado, reconhecido pela justiça brasileira como torturador. E cabe cassação por Bolsonaro ter agido daquela forma que impressionou tão mal, né? Fazer ali um tributo a um criminoso, porque tortura é crime, crime contra a humanidade, algo que chocou mesmo muita gente. Mas cabe pedido de cassação? Bom, a primeira coisa, eu acho que você já disse, é um crime insuportável, a tortura. A Constituição o considera gravíssimo, é imprescritível, enfim, o repúdio, portanto, a esse elogio, ele é compreensível do ponto de vista político. Agora, a perda do mandato por opinião, ainda que seja uma opinião com esse teor, é algo muito difícil de se fazer, porque um elemento essencial do parlamento é garantir a liberdade de palavra. E essa liberdade só serve para as pessoas dizerem coisas com que as outras não concordam, inclusive coisas desta gravidade. E o ambiente democrático tem que ser capaz de dar uma resposta também democrática a estas opiniões absurdas. Mesmo sendo um claro desrespeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda que alguém pregue a mudança do regime no parlamento, a derrubada do regime no parlamento, e, portanto, está atentando contra a ideia básica do Estado de Direito de que o regime deve se manter. É preciso respeitar a liberdade de as pessoas dizerem, especialmente no parlamento, os maiores disparates. Esse é um elemento central da democracia. Bom, a questão do pedido de impeachment e aqueles que são contra entenderem que está em curso um golpe e que há uma ameaça de ruptura da democracia no Brasil. A própria presidente Dilma, o governo havia já anunciado que ela faria uma denúncia na tribuna da ONU quando ela esteve lá na semana passada, coisa que a presidente não fez. Ela, na tribuna da ONU, não tocou na palavra golpe. Entretanto, depois, numa entrevista coletiva, ela repetiu muitos dos discursos dela aqui, de que ela é vítima de um golpe, que está em curso um processo de impeachment que não tem base na lei e que é um golpe. Esse discurso, essa fala lá em Nova York, aqui no Brasil, da própria presidente da República, a primeira autoridade institucional, configura uma denúncia de governo? Sim, sim. Mas denúncia de governo? Mas é um ato político. É uma atitude de defesa política contra uma medida que tem caráter também político, que é o impeachment. Então, isso faz parte do discurso político de defesa. E a presidente, muito naturalmente, usa um discurso político bastante carregado na sua defesa. Acontece que, para se decidir se algo está de acordo com a lei ou não, o único parâmetro é a própria lei. E a Constituição brasileira atribui o julgamento do crime de responsabilidade não ao Supremo Tribunal Federal, não ao Unasul, não aos órgãos da ONU, mas ao Parlamento brasileiro. E há dois instantes. O primeiro já foi, e ela foi considerada como tendo cometido irregularidades, isto é, crime de responsabilidade que justificava o seu julgamento pelo Senado. É o único parâmetro que importa, é o da Constituição. Agora, é natural que se critique, inclusive, a própria Constituição. É natural.
E os ministros do Supremo, Celso Mello, Gilmar Mendes, o próprio Dias Toffoli, que se manifestaram sobre essas declarações da presidenta da República de que o processo de impeachment é golpe, eles discordam, entendem que há base na lei, que é na Constituição. Celso Mello diz que era um equívoco inadmissível. Quando os ministros falaram, eles, de alguma forma, se colocam numa situação de impedimento para futuramente julgar qualquer recurso sobre esse processo de impeachment impetrado pelo governo, porque eles já opinaram, inclusive, com uma conotação política naquilo que disseram? Essa é uma boa pergunta, porque a presidente disse isso, não é? Criticou os ministros por terem manifestado essa opinião. Para ela, eles estão impedidos. Pois é, mas acontece que eles disseram uma coisa óbvia e que cabe, aliás, aos ministros do Supremo dizer nesse momento. E por que cabe? Porque o Supremo já decidiu sobre a legalidade do processo. Ele já decidiu. E julgou isso às vésperas da votação da Câmara e referendou tudo o que tinha sido feito. O processo é legítimo, disse o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo não julgou? O mérito, se o crime ocorreu ou se o crime não ocorreu. Não julgou e não julgará. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar recurso contra ato nem da Câmara, nem do Senado. O Supremo jamais julgará isto. Portanto, eles jamais estarão impedidos para coisa alguma, porque o Supremo não pode analisar o mérito. Mas compromete, de alguma forma, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, não apenas nesse caso, em qualquer outra circunstância, emite uma opinião que possa sutilmente ter também uma conotação política, eles comprometem a isenção e a imparcialidade? Depende da situação. Os ministros, nos últimos anos, do Supremo Tribunal Federal, passaram a falar muito, quer dizer, a intervir no debate das ideias. E, em alguns casos, saindo daquilo que seria um parâmetro razoável, considerando, inclusive, a tradição do Supremo de uma certa discrição. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, neste caso específico do impeachment, ele tem um papel importante de esclarecer a decisão que já tomou. Quer dizer, os ministros estão esclarecendo a opinião pública sobre o que ele decidiu, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu. O processo é legítimo. Por que legítimo? Porque é a autoridade competente que está julgando. Já existe uma acusação formalmente feita e o julgamento do mérito cabe à Câmara e ao Senado. Agora, professor, o Brasil está vulnerável a sanções internacionais pelas denúncias da presidente Dilma de que há no Brasil um processo de impeachment que é um golpe e que há uma probabilidade de ruptura da democracia? Bem, eu acho que a grande vinculação do Brasil com este tema internacional é no Mercosul. Por quê? Porque o Mercosul tem uma cláusula democrática. O país que se afaste da democracia pode ser suspenso ou expulso do Mercosul. E cabe aos órgãos centrais do Mercosul decidir se um país saiu do regime democrático. Então, em tese, pode sim o conjunto de presidentes tomar essa decisão. Mas não deve acontecer por duas razões. Uma é jurídica. O Supremo Tribunal do país já disse que o processo é legítimo. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que o Brasil é o país mais importante do Mercosul. E se o Brasil for suspenso ou expulso do Mercosul, o Mercosul termina. Então aqui o Brasil tem inclusive um poder de fato bastante importante. A situação do Brasil não se equipara à do Paraguai, que foi suspenso... Na época do Fernando Lugo. Isso, que foi um impeachment também. Só que naquele momento foi um ato de força do Brasil e dos seus demais parceiros que afastaram o Paraguai para permitir a entrada da Venezuela contra a opinião do Paraguai. Então houve um ato político até duvidoso, mas a deliberação é deste órgão, está encerrada e não tem recurso contra ato do Mercosul. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado. Gamberi.